Se você quer nunca mais ter que escrever documentação para o seu código, assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como utilizar IA para criar documentação para o seu código de forma automática. Mas antes da gente ir para o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber notificação dos nossos vídeos aí mostrando o que tem de mais novo, de mais recente, de mais atual nesse mundo de IA generativa. E comenta aqui o que você quer ver mais no canal, né? O que você está curtindo, o que a gente pode melhorar e qual o conteúdo que você deseja ver aqui no nosso canal. E além disso, na nossa descrição aqui tem o link para o nosso servidor no Discord, onde lá você pode trocar uma ideia com a gente, tirar algumas dúvidas, chamar a gente para uma conversa em um canal de voz. Nós estamos abertos lá para responder a nossa comunidade que está no Discord. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre Crew AI, né? Sobre um conjunto de AI agents, de agentes de inteligência artificial. E se você não sabe o que são agentes de inteligência artificial, checa o nosso último vídeo aqui falando sobre IA, onde eu te explico o que são AI agents e te ensino a criar esses agentes de IA do zero utilizando o LangChain. Beleza? Agora a gente vai iniciar o nosso vídeo de Crew AI, certo? Se você não conhece Crew AI, se você não sabe o que significa esse Crew AI, eu vou estar te explicando agora como é que funciona esse conjunto de agentes, certo? Basicamente, se você não conhece o Crew AI, ele é um framework em Python utilizado para criar múltiplos agentes de inteligência artificial que podem interagir entre si, certo? Inclusive é um framework criado por um brasileiro que chama João Moura. Você pode pesquisar aí no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, você vai conseguir achar o perfil dele. Ele é um dos que está encabeçando essa revolução de IA e é um brasileiro que está agregando muito valor a essa revolução de IA, ele trouxe esse conceito de um conjunto, né, de múltiplos agentes de IA trabalhando entre si, e isso está revolucionando com certeza a área de IA, permitindo gerar ainda mais valor através da inteligência artificial. E como isso funciona, né? No nosso último vídeo, nós vimos como que funciona um AI Agent, né? Você tem aqui o usuário, esse usuário ele manda um input para o AI Agent, esse AI Agent ele vai ter um toolkit, né? Um kit de ferramentas. Essas ferramentas aí a gente viu no último vídeo, pode ser de multiplicar, de somar, ou pode ser de pesquisar na web, pode ser, enfim, várias coisas, né? Inúmeras possibilidades, mas ele vai ter esse conjunto de ferramentas aqui, que ele vai utilizar esse conjunto de ferramentas e a ferramenta que ele utilizar vai gerar um resultado que vai retornar para o agente. Esse agente vai pegar a saída da ferramenta que ele escolheu, vai gerar texto em cima dessa saída e vai gerar o output para o usuário, certo? Então, é basicamente assim que funciona um AI Agent. Agora, imagina se a gente pega um AI Agent que, por si só, já é algo muito útil, que gera muito valor, e a gente coloca múltiplos agentes de IA trabalhando entre si, cooperando entre si, onde o output de um pode ser o input do outro, e eles podem debater, discutir entre si se a resposta ela está ideal, ela está adequada, e além disso eles ainda têm um toolkit, eles têm um conjunto de ferramentas que eles podem acessar, e depois de tudo isso eles geram um output para o usuário. Né? Imagina se a gente pode criar isso. E é exatamente isso que o Crew AI faz, né? O que o Crew AI faz é que cada um desses daqui é um robozinho, né? Um AI Agent, tá? Cada um desses aqui são uns AI Agents. E aí o Crew AI permite que esses AI Agents eles se comuniquem entre si, eles troquem informações, né? E baseado nessas informações, eles vão gerando os seus outputs e vão gerar o output final para o usuário. Só que a Crew AI ele não é simplesmente um AI agent pode ler o output como input de um outro AI agent. Não é simples assim, né? O que ele faz é o seguinte, cada AI agent, né? Eu vou colocar aqui que isso aqui é uma IA.
Cada agente de IA, ele possui uma role, né? Ou um papel, certo? Um papel. Esse papel, na verdade, ele pode ser chamado de goal, né? O objetivo. Esse objetivo dele vai descrever aquilo que esse AI Agent ele deve fazer, tá? E cada AI Agent vai ter o seu papel, vai ter o seu objetivo. Além disso, cada agente de IA possui uma que o AI Agent vai chamar de backstory, certo? Ou traduzindo aqui seria um contexto, né? Uma história no passado desse AI Agent. O que seria esse backstory, né? Seria mais ou menos assim, eu quero fazer um agente de IA que vai me ajudar a criar código, certo? Qual que vai ser a backstory desse agente de IA? Ah, você é um programador em JavaScript que trabalha com JavaScript há 5 anos, você tem expertise em criar APIs de forma muito limpa, de forma muito enxuta. O seu objetivo, o seu trabalho aqui é gerar dicas para programadores de JavaScript. Por exemplo, essa é a backstory desse meu AI Agent aqui. E aí, e essa backstory, tá, é uma técnica de roleplay, né, de dar um papel fictício para aquele agente de IA, porque isso vai dar um contexto maior para ele e vai ajudar a melhorar o resultado do output dele. E além dessa backstory, né, os AI Agents também vão ter tasks. Cada AI Agent vai ter uma ou mais tasks. E aí, essas tasks, são tarefas para o AI Agent fazer. Por exemplo, você tem que, pensando ainda no programador, você tem que pegar esse código JavaScript aqui e dar dicas, comentar dicas de como melhorar cada uma das funções, cada uma das rotas da API, coisas desse tipo, certo? Essas são as tasks. E então você vai criar essa estrutura aqui para todos os AI Agents, certo? Todos os AI Agents vão ter essa mesma estrutura. Eles vão ter um objetivo, vão ter uma backstory, vão ter uma task. E dessa forma você vai criar agentes para trabalhar em equipe mesmo. Imagina como se você estivesse montando uma empresa, certo? E numa entrevista recente que o próprio João Moura deu, ele fala que clientes dele, né, clientes que estão utilizando Crew AI em produção, estão construindo agências de marketing inteiras só utilizando agentes de IA. E ele me deu uma ideia sensacional que ele falou que dentro da Crew AI eles já não estão mais escrevendo documentação, certo? Toda a documentação do Crew AI é escrita por agentes de IA utilizando o Crew AI, o que é sensacional. E como todo bom programador, eu não quero mais escrever documentação na minha vida e por isso eu criei a minha própria crew, meu próprio conjunto de agentes para escrever documentação de forma automática. Você quer aprender como é que eu fiz isso? Então vamos agora para o código, para eu te mostrar como criar a sua crew que vai escrever documentação. Bom, então vamos começar o nosso código, né? Bom, primeiro passo de tudo, você vai ter que aí criar o seu ambiente virtual, ou seja, com Conda. Eu vou estar utilizando o Poetry aqui, tá? E depois de criar o seu ambiente virtual, você vai instalar o Crew AI, certo? Essa é a documentação do Crew AI, muito bem feita, muito bem explicativa e a instalação é bem simples, é pip install Crew AI ou Poetry add Crew AI, como é o caso que eu utilizei. E é isso, certo? Aí você instalou o Crew AI e agora a gente vai para o código. O que eu precisei instalar aqui, né? Bom, primeiro eu estou utilizando o Python 3.12.4, né? A versão do Crew AI atual no momento desse vídeo é 0.41.1. Eu instalei essa biblioteca aqui que chama Google Search Python e eu vou explicar já o que ela faz e para que eu utilizei. E a Poetry.env plugin, que é simplesmente para eu conseguir utilizar o .env, né? As variáveis de ambiente, com o plugin. É isso, é somente isso que eu tenho de dependência aqui. O Crew AI ele vai instalar bastante coisa, ele vai instalar o LangChain, por exemplo, porque o Crew AI é construído em cima do LangChain, então ele vai instalar o LangChain e vai instalar um monte de outras coisas, certo? Ele tem
uma quantidade de dependências e tem uma árvore de dependências muito grande. Então ele vai instalar bastante coisa, mas pip install o Crue AI é o suficiente para ter tudo que você precisa para rodar o Crue AI, certo? Então deixa eu fechar aqui. E aí a gente chega nas 3 estruturas principais que a gente precisa ter para utilizar, para construir a nossa crew. A primeira são as tasks, a segunda são os agentes, né? E a terceira são as ferramentas, o nosso toolkit, a nossa caixa de ferramentas. Então vamos começar pelas tasks. O nosso objetivo é construir uma crew que faça a documentação de um código, certo? Mas não somente a documentação do código, tá? Eu quero que ela também comente o código que eu escrevi, certo? Então eu fiz um código aqui, eu carreguei um código aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, Project Test. Eu pedi para o ChatGPT criar um código, fazer uma EDA, né, uma análise exploratória de dados. Ele fez algumas coisas aqui e treinar um modelo em cima desse data frame, certo? E aí o ChatGPT fez o código aqui, eu pedi para ele fazer um código sem comentário nenhum, meio bagunçado, então ele jogou tudo em um bloco só, em um arquivo só. E aí o que eu vou pedir é que a nossa crew de agentes, ela dê uma organizada nesse código, certo? Ela adicione comentários nesse código e, além disso, escreva a documentação. E para isso, eu vou ter 2 coisas principais no meu projeto. Digamos que você iniciou um projeto, você quer escrever a documentação daquele projeto, o que você vai fazer? Você vai escrever o código, certo? Primeiro ponto. E você vai fazer um esboço de documentação daquilo que você quer que seja executado, certo? Então, eu pedi para o ChatGPT também fazer um esboço de documentação para esse código. E aqui ele botou o título e Markdown, né? Utilizando Markdown. Ele fez uma descrição rápida, colocou os requisitos e colocou o exemplo de uso, que é simplesmente executar o Python main.py, certo? Então esse é o meu projeto no momento e eu quero fazer uma documentação mais completa desse projeto, tá? E o que eu tenho que fazer então? Eu dividi isso em tasks, em tarefas para os meus agentes. A primeira tarefa então é fazer o linting, né? O linting do meu código. O que é o linting? É organizar o meu código e fazer os comentários, né? Fazer o comentário ali do código, né? Do que está acontecendo. Então, o que eu preciso fazer para criar uma task? Bom, primeiro eu vou importar aqui Crue AI import task, certo? E eu estou importando do text wrap esse dedente aqui, certo? O que isso faz? Isso vai permitir com que eu possa escrever da forma que eu quiser aqui e a string que vai ser passada para a descrição, né, o output dessa função dedente aqui, ela vai ser uma string sem toda essa indentação aqui, vai ser uma string enxuta, certo? Basicamente é assim que funciona, é só para eu conseguir escrever de forma mais organizada dentro do código. E aí o que você precisa para criar uma task? Você precisa criar uma classe, né? Eu coloquei aqui o nome da classe de Creating Docs Tasks, né? Tarefas para criar documentação. E aí eu preciso criar uma função dentro dessa minha classe, né? Onde eu vou receber primeiro o self, eu vou receber o agente que vai executar essa task, e no caso aqui eu coloquei o code path, né? O caminho do sistema de arquivos para o código, né? Então ali /user, blá 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 blá, certo? Até o main.py. E aí o que acontece? O que essa função vai retornar? Ela vai simplesmente retornar uma task, certo? Uma task do Crue AI. E o que essa task ela precisa ter? Ela precisa ter uma descrição, ela precisa ter uma descrição do que é essa task, né? Obviamente. Ela precisa ter uma descrição do output, o output esperado da task. Ela precisa ter o agente, certo? O agente que vai executar essa task. E eu posso executar essa task de forma síncrona ou assíncrona. Se eu escolher executar de forma assíncrona, ela vai ser executada em paralelo com outras tasks assíncronas. Se eu escolher executar de forma assíncrona, as tasks vão ser executadas de forma linear, certo? Como essa task aqui ela não depende de outras tasks, eu posso executá-la de forma assíncrona, porque ela não depende de nenhuma outra task, então não tem problema ela executar de forma assíncrona, tá?
E agora vamos olhar mais detalhadamente a descrição. A descrição ela tem que ser bem detalhada, bem concreta, certo? Tem que descrever bem a task, o que você quer fazer. E aí, o que eu estou fazendo aqui nessa task, né? Qual que é a descrição que eu coloquei nessa task? Ler um código em Python e refatorar utilizando as melhores práticas de programação para a linguagem Python, né? Adicionar comentários, adicionar ao código comentários breves, mas que sejam compreensíveis, né? Explicando o que cada bloco de código está fazendo. E aí eu passo aqui o caminho do arquivo de código, certo? O caminho para o meu arquivo de código, o path to code, e passo aqui a variável code path, certo? E o output esperado, o output que eu desejo que saia dessa task, né? E aí o output aqui, somente o código refatorado com os comentários. Não deve adicionar nada além disso para o output, certo? Por que eu estou falando que não pode adicionar nada ao output? Deve ser somente o código com os comentários. Porque aí eu posso pegar o output dessa task, salvar ela em um arquivo ou sobrescrever o arquivo do meu código e aí eu tenho um código reorganizado e com comentários feitos pela meus agentes de IA. E é basicamente isso, definir aqui uma task, definir a task que eu quero fazer, que é a task de linting. E da mesma forma eu vou fazer para as outras duas tasks. Eu criei outras duas tasks. Uma task de procurar documentação na web. O que essa task aqui vai fazer? Ela recebe o código e ela recebe o esboço de documentação e ela vai procurar no Google documentação das bibliotecas e dos frameworks que o meu código utiliza e vai extrair essas informações para serem utilizadas na minha documentação final. Beleza? Então é isso que essa task aqui está fazendo, tá? Procurar documentação na web. E por fim, né, a task de realmente criar a documentação. Ele recebe aqui novamente o caminho do código e recebe também o caminho do esboço. E a partir disso ele tem que gerar a documentação, certo? Então foram essas 3 tasks que eu criei para que pudesse no final ser criada a minha documentação, certo? E aí você pode adicionar outras tasks, você pode adicionar outros documentos, você pode adicionar outros códigos. Algo interessante que você pode adicionar se você tiver um projeto maior, com níveis de diretórios diferentes, com vários arquivos, é interessante você adicionar a árvore, né? A árvore dos diretórios, para que o agente ele saiba onde está cada arquivo e a dependência que tal código importa está em tal diretório. E aí com essa árvore de diretórios, o agente, né, ele pode até ler outros códigos e fazer uma documentação melhor, certo? E além disso, ele pode, se você já tiver uma documentação, você pode ler uma documentação prévia e pedir para o agente incrementar essa documentação, né? De forma similar ao que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo é pegando o esboço e criando uma documentação do zero. Se você já tiver uma documentação, você pode pegar a documentação e pedir para o AI Agent adicionar, né? Fazer um append àquela documentação. Então essas são as tasks que eu criei e esse é o primeiro componente, né? O componente de tarefas. O segundo componente, um dos grandes componentes, é o agente. E aí eu criei um agente para cada task separadamente, tá? Não é necessário fazer isso, você pode criar um mesmo agente para diferentes tasks, mas eu preferi criar um agente para cada task, porque assim faz mais sentido, né? Nenhuma das tasks ela é meio redundante, então eu criei separado um para cada task. Então o primeiro agente aqui, e aí que entra a questão da role, né, do papel, do objetivo e da backstory desse agente. E também do toolkit, né? Então, o primeiro ponto, a role, né, o papel desse agente. E aí eu coloquei como papel dele ele ser um agente de linting, né? Mas o ideal é que você utilize alguns nomes mais chamativos que eu vou mostrar aqui nos outros agentes, tá? E aí o objetivo, né? O objetivo desse agente, melhorar a organização do código baseado nas melhores práticas da linguagem de programação Python,
certo? E além disso, né, comentar o código explicando o que cada bloco de código está fazendo. Então, esse é o objetivo desse agente. Organizar o código, na verdade, melhorar a organização do código e comentar explicando o nosso código. E aí, qual que é a backstory que eu inventei aqui para o meu agente, né? Eu falei o seguinte: você é um engenheiro de software sênior com 20 anos de experiência e 10 anos de experiência trabalhando com Python. Então você é um especialista em Python. O seu trabalho é ler códigos de Python e refatorar esse código, né? Fazendo esse código mais legível e mais bonito, né? Além disso, você tem que adicionar comentários ao código que você está lendo, explicando o que cada bloco de código está fazendo. A sua refatoração irá ajudar a companhia a performar melhor e diminuir o esforço necessário para trabalhar em códigos legais. Então, basicamente é isso. Eu dividi aqui em 3 etapas, né? O papel dele seria o cargo dele, né? A quantidade de experiência que ele tem, o trabalho que ele irá fazer e a importância desse trabalho para a empresa, né? Porque aí ele vai ter um contexto maior do objetivo dele com essa task, com esse trabalho, né? Então essa foi a role, o objetivo, a backstory, esse verbose igual a true é só para a gente saber melhor o que o agente está fazendo. E aqui estão as tools, certo? Na verdade, o toolkit, né, dele aqui, a caixa de ferramentas. Esse toolkit está no próximo arquivo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então esse foi o primeiro agente. Eu criei basicamente a mesma estrutura para os outros agentes, né? Deixa eu pegar o agente de criar a documentação, que eu achei ele bem legal aqui. Então, qual que foi o papel que eu criei, né, para esse agente que irá escrever a documentação? Ele é um especialista em escrever documentação. E aí ele cria documentação de código do zero, né, from scratch, do zero, baseado no código, em um esboço de documentação e nas dependências desse código, né? Na verdade, na documentação das dependências desse código. E aí, aqui na backstory, foi basicamente a mesma coisa, foi bem similar, só que adaptando para o contexto que esse agente irá trabalhar, certo? Então, criei aqui o agente, agora vamos para as ferramentas. Vocês lembram, né, que nós criamos ferramentas no nosso último vídeo de IA, onde a ferramenta ela recebia uma URL e ela fazia um scrapping dessa URL e extraía somente o texto da documentação que estava naquela URL. Eu fiz algo similar hoje, só que um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais legal, certo? Um pouquinho mais legal. O que essa ferramenta de DocSearch aqui faz? Ela vai receber uma query. Essa query, na verdade, ela não é uma query tipo SQL. Ela é uma query para nós pesquisarmos no Google, certo? Então seria, por exemplo, documentação do Pandas como criar um data frame Pandas do zero, certo? Seriam perguntas que normalmente nós fazemos no Google. E aí o que eu faço com essa query? Eu jogo nessa funçãozinha aqui, ó, do Google Search, eu importo esse search e aí eu passo essa query, eu escolho a quantidade de resultados que irá me retornar, né? Que essa função irá me retornar, e eu jogo essa URL na função que nós utilizamos no vídeo passado de fazer o scrapping, né, da URL, né, da web page, baseado na URL, né? Então essa funçãozinha aqui, ó, get text from a URL, né? Ela recebe uma URL e ela retorna o texto da página web para onde aponta aquela URL. Então, basicamente, resumindo, essa DocSearch aqui, ela faz uma pesquisa no Google, pega a URL melhor ranqueada, extrai a informação e retorna pro nosso agente de IA, certo? Basicamente é isso. A outra ferramenta que eu criei foi uma ferramenta de ler arquivos, porque o nosso agente ele vai precisar ler o esboço e vai precisar ler o código, certo? O código Python. Então, ele precisa ter uma ferramenta de ler códigos. Basicamente, o que essa ferramenta faz, ela recebe um path, ela lê esse path, né? Esse lines aqui ele é uma lista de strings
e eu só concateno essa lista de strings aqui nessa variável content e retorno, certo? E aqui então ele me retorna, aqui esse content, né, ele é uma string gigantesca com todo o conteúdo do arquivo que foi lido por essa ferramenta. E aí o nosso AI Agent, no caso, se ele ler o código, se ele pedir para ler o código, ele vai receber todo esse código em uma string gigantesca, da mesma forma com o esboço, né? O esboço da documentação. E é basicamente isso. E a última funçãozinha que eu criei aqui é a DevTools, né? Que basicamente ela retorna toda a nossa lista de ferramentas. Por que eu fiz isso? Porque se eu tiver um agente que utiliza todas as ferramentas, que todas as ferramentas estão disponíveis para ele, eu vou só adicionando aqui nessa lista as minhas ferramentas e eu não preciso ir modificar em todos os agentes, certo? Que é o nosso caso aqui. Se a gente olhar aqui para os nossos agentes todos estão disponíveis para eles utilizarem, né? Todas as nossas ferramentas. Porém, pode ser interessante, na verdade é interessante, você limitar as ferramentas que cada agente vai utilizar. Porque você, por exemplo, pode passar para um agente uma ferramenta que ele não precisa, ele se confundir e fazer o trabalho de um outro agente, certo? Ou utilizar uma ferramenta sem necessidade nenhuma, tá? Então, apesar de eu estar disponibilizando para todos os agentes todas as ferramentas que eu criei, o ideal é que você selecione para alguns agentes um conjunto de ferramentas, para outros agentes um outro conjunto de ferramentas, para que assim eles possam diferenciar, certo? E é isso, tá? Essa é a estrutura básica principal do Crew AI e dessa forma eu já criei as 3 principais coisas que eu tenho que criar no Crew AI. As minhas tasks, os meus agentes e as minhas ferramentas. Baseado nisso, agora a gente vai para main, onde eu vou realmente utilizar a minha crew, eu vou construir a minha crew. Então vamos lá, o que a nossa main está fazendo aqui? Na tasks aqui, eu estou inicializando, né, os 2 objetos, tanto de task quanto de agents. Eu estou inicializando o agente para cada uma na verdade, cada um dos agentes separadamente, né? Aqui eu criei um objeto da classe no geral e aqui eu estou inicializando cada um dos agentes separadamente, né? Então, meu agente de lint, meu agente de criar documentação e meu agente de fazer a busca de documentação. Aqui essas 2 variáveis são os meus inputs, né? Aqui é o caminho para o meu código Python e aqui é o caminho para o esboço de documentação que estão lá no Project Test, né? o projeto de teste ali que eu estou utilizando, né? E aqui que vem a questão, né? Eu inicializei aqui o objeto de tasks e bem aqui eu tenho que inicializar a task. Se a gente vier aqui, ó, a minha task, ela precisa receber o self, obviamente, mas ela precisa do agente e do code path, certo? Aqui, essa outra task, ela precisa do agente, do code path e do draft path. A mesma coisa com a terceira task, ela precisa do agente, do code path e do draft path. Beleza? E é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui. Eu só preciso criar, né, essa task aqui, passando o meu agente, que no caso vai ser o agente de linting, e o meu code path, certo? O caminho para o meu código. E aí, no que isso vai acarretar? Esse agente aqui de linting, que está com essa role, com esse goal, com essa backstory e com esse set de ferramentas, ele vai receber essa task que é para fazer linting de código, certo? Então, a minha task tem que estar relacionada com o agente que vai fazer aquela task. Se eu tenho uma task de lint de código e eu passo essa task para um agente que, sei lá, printa um código, não vai funcionar, certo? Não vai fazer diferença nenhuma. O meu agente ele não vai conseguir trabalhar. Então, você tem que relacionar as tasks corretas com os agentes corretos. Beleza? E aí eu faço a mesma coisa com as outras tasks, né? Eu crio, né, essas tasks, passo o agente que vai ficar responsável por aquela task, passo o input necessário para essa task e crio aqui a task. A mesma coisa com a task de criar documentação. Create documentation task,
passo o agente de create documentation, passo o code path e passo o draft path. Beleza? Show de bola. Mas agora eu falei, né, na nossa explicação aqui, no início do vídeo, que cada agente ele pode interagir com os outros agentes, né? Inclusive, um agente pode receber como input ou como contexto o output de outros agentes. Como é que a gente faz isso? Está aqui na linha 26, certo? Para que um agente, na verdade uma task, receba como contexto o output de outras tasks, eu só preciso criar, utilizar, né, a variável contexto dessa minha task e passar como contexto nessa lista de quais tasks vão estar sendo utilizadas como contexto para a task target, né, para a task alvo. Então essa é a minha task alvo que eu quero ter um contexto específico, e essas tasks aqui é que o output delas vão ser utilizados como contexto na minha task alvo. Show? Então é assim que você vai relacionar as tasks, o output de uma task como contexto de uma outra task. Feito isso, cara, aqui é coisa simples, eu só preciso criar a minha crew. O que é a crew? Eu importo aqui do crew AI, crew, e aí ela só tem dois parâmetros aqui. Os agentes, eu só preciso passar uma lista de agentes. As minhas tasks, eu só preciso passar a minha lista de tasks. Feito isso, eu chamo essa função aqui de kickoff. Esse kickoff vai executar, vai dar o start na minha crew, certo? E aí eles vão fazer todo o processamento, vão aí conversar entre eles, e eu estou salvando o output aqui, certo? Tanto a documentação final em formato Markdown, quanto o meu novo código Python, que eu vou já mostrar para vocês, tá? O que eu fiz aqui, né? O resultado final da minha crew é a documentação criada, certo? Porém, o output da minha linting task é o meu código Python melhorado. Então, o que eu fiz? Eu salvei o resultado final da minha task nesse output.markdown, porém, eu também salvei o output da minha task específica de linting nesse arquivo newmain.py. Beleza? Então, aqui você pode tanto salvar o output final, guardar o resultado final da sua crew, quanto guardar o resultado de cada uma das tasks separadamente. Bom, feito tudo isso, agora é só executar. É só ir no terminal e digitar python main.py. E aí, o que você vai ver é essa mágica aqui, ó. Esse daqui é o output do meu código. Aqui é o início da minha crew, da execução da minha crew. Eu executei aqui, ó, python source main.py, e aí ele começa entrando, né, em um novo chain de execução, na nova corrente de execução dos agentes crew, e aí ele começa aqui em um agente. E aí o agente, ele tá pensando aqui, certo? Essa primeira frase aqui é o agente pensando. Eu preciso pesquisar por documentação das bibliotecas e frameworks Python baseado no código e no esboço provido, né, disponibilizado, né? Eu vou utilizar as ferramentas disponíveis para ajuntar, né, as informações necessárias e resumir os pontos mais importantes. Esse é o objetivo dele e ele está pensando em fazer isso. Então a primeira coisa que ele faz é ler o arquivo, certo? Então ele lê o arquivo aqui Python. Como a gente marcou como async tanto a nossa task de pesquisar documentação quanto a nossa task de linting do nosso código, aqui começa a execução do meu refactor, né, do meu agente que vai fazer a refatoração do meu código. Então ele fala o seguinte: eu preciso refatorar o código Python em main.py e adicionar comentários para explicar cada bloco de código, certo? E aí ele utiliza também a minha ferramenta de read file, e aí ele passa como path, né, o caminho para main.py, beleza? E aqui é ele lendo, né, o output da minha ferramenta, né? E aí ele lê aqui, e aí isso daqui é a resposta final
do meu agente que está fazendo busca em documentação, tá? Ele fez aqui, ele pegou todas as dependências do meu código e deu um resumo aqui do que cada dependência faz, tá? E aqui é a refatoração, né? Novamente ele começa aqui a refatoração e aqui ele dá a resposta final da refatoração, né? Ó, ele adiciona comentários aqui, ele adiciona espaços, enfim, ele faz algumas modificações que a gente vai ver mais para frente. E aí ele vai aqui, ó, aqui ele está fazendo pesquisa, né? Ele pegou aqui o esboço de documentação e aí, ó, ele foi para Doc Search, né? Ele foi fazer a pesquisa no Google. E aí o que ele pesquisou? Documentação do Pandas. Coisa bem simples, bem rápida, e aí aqui ele está pegando a documentação do Pandas, certo? E aqui ele fez documentação do NumPy e pega a documentação do NumPy. Documentação do Matplotlib, talvez não tenha sido as melhores queries, né? Eu posso pedir para ele ajustar as queries, para ele fazer queries melhores, mais explicativas, né? Melhores para pesquisar, mas está funcionando, né? Agora a documentação do Seaborn, aí ele pega aqui a documentação do Seaborn, do Scikit-learn e assim por diante, e aí ele me dá a resposta final. Aí ele fala aqui, ó, pensando, né, o pensamento dele. Agora eu sei a resposta final. E aí ele me dá a resposta final, que é a documentação, certo? Agora vamos olhar a documentação que ele me escreveu. Se eu vier aqui, vamos olhar primeiro o código, tá? Ó, esse daqui é o código original, né, que eu já mostrei para vocês. E esse aqui é o código refatorado, né? Ele adicionou bastante comentário, basicamente toda a linha aqui, todo o bloco tem comentários. Ele obviamente fez uma refatoração simples, né? Acredito que ele só quebrou em blocos mesmo, porque está tudo ajuntado aqui, né? Mas aparentemente ele adicionou um outro... Não, é isso mesmo. Ele só quebrou em blocos aqui. Além disso, né, deixa eu ver esse final aqui também. Ele quebra em blocos que estão relacionados, então ele faz tem uma lógica na refatoração dele aqui, certo? Então a refatoração ficou bem legal. E eu poderia simplesmente fazer o override, né? Sobrescrever nesse código ruim aqui, certo? Eu poderia simplesmente fazer isso, mas para a gente conseguir comparar, eu escolhi não fazer. E o output da nossa documentação. Deixa eu abrir aqui. Olha só como a documentação ficou, certo? Então ele botou um título aqui, ele escreveu uma descrição, esse código faz a análise exploratória de dados e treina uma regressão linear, um modelo de regressão linear, utilizando dados de um arquivo CSV. E aí ele coloca aqui os meus requirements, né, as minhas dependências, o exemplo de uso, que é simplesmente o Python main.py, e aí aqui ele descreve um pouco as funções, certo? Então ele pegou, o meu código tem duas funções, né, train model e load EDA, e ele descreveu essas funções, certo? E aí eu posso pedir para ele descrever melhor cada uma dessas funções, né? Obviamente. E acredito que à medida que o código vai tendo mais funções, isso daqui vai ficando mais complexo também, né? E isso daqui eu achei muito interessante, porque ele fez a pesquisa no Google, certo? Ele pegou a URL de cada uma das documentações e adicionou na documentação do nosso código, certo? Então ele pegou aqui, ó, a URL das documentações de cada uma das dependências e adicionou na nossa documentação. E aí ele faz aqui um resumão no final, né? Essa documentação disponibiliza insights sobre como o código funciona, as suas dependências, né? Os seus requisitos, exemplo de uso, funções e bibliotecas usadas para manipulação de dados, visualização e machine learning, certo? Então essa foi a documentação que o nosso agente de IA escreveu sozinho, certo? Sozinho. E honestamente eu estou surpreso, eu não esperava que fosse ficar assim. Assim, obviamente o nosso código é simples, né? E a estrutura de agentes que a gente fez também é simples. A gente pode ter um projeto muito maior e muito mais arquivos e uma árvore de dependências muito maior, mas eu acredito que tudo isso pode ser resolvido muito fácil utilizando essas ferramentas, né? Carregar arquivos,
carregar simplesmente mais arquivos de diretórios diferentes, e se você disponibiliza a estrutura, né, de diretórios, o agente ele pode manusear os caminhos, ele pode simplesmente manusear os caminhos para carregar o código que ele quiser, certo? E se você já tem uma documentação prévia, então ele já vai saber como o projeto funciona e simplesmente vai adicionar novas descrições, nova documentação sobre códigos novos, certo? Então, é dessa forma que que você, né, pode criar uma crew utilizando agentes de IA e criar documentação de forma automática, né? Na minha visão, essa é uma das principais formas que as empresas vão utilizar IA para gerar valor dentro de setores, né? Imagina que você vai criar setores onde as análises de dados vão ser feitas de forma automática, utilizando Crew AIs, onde modelos podem ser treinados modelos simples, obviamente, né, de regressão linear, de decision tree, podem ser treinados, os códigos podem ser desenvolvidos de forma muito simples, de forma muito rápida, quer dizer, né? As documentações, a própria Crew AI já falou que a documentação que está disponível no site foi feita pelos próprios agentes, né, utilizando o framework do Crew AI, né? Então, na minha visão, esse sistema de agentes trabalhando juntos em equipe, como se fosse realmente um time, um squad dentro de uma empresa. Para mim, esse é o futuro da inteligência artificial. Isso é o que vai conseguir gerar mais valor para as empresas. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, se você quer ver mais sobre Crew AI, sobre LangChain, sobre LangSmith, por exemplo, que também utiliza esse conjunto, né, de AI agents, deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você quer ver mais de conteúdo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.